Pessoal, Vinícius de novo aqui na área. Agora nós vamos resolver esta equação aqui, ó. Dá uma olhadinha. Observa que nós temos o seguinte. Vamos marcar aqui, ó. Dois pontos importantes. Primeiro, o 3 é um número no denominador e nós temos duas expressões algébricas. 1 mais x e 1 menos x, certo? O ponto importante é que quando nós misturamos números com expressões algébricas no denominador, desde que as expressões algébricas sejam diferentes, o mínimo múltiplo comum vai ser o produto de tudo. Então veja, nós temos um número aqui, um número. Esse número já vai fazer parte do denominador, que vai ser o denominador comum para todas as frações aqui. E nós temos duas expressões algébricas. Primeiro ponto importante é condição de existência. Condição de existência. Eu vou abreviar isso para ficar um pouquinho mais rápido. Tá, minha gente boa? Condição de existência. Veja, o x, como tem uma expressão algébrica com x no denominador, tanto essa quanto essa devem ser diferentes de zero, porque nós não podemos ter divisão por zero. Então, impõe a condição de existência. X mais 1 tem que ser diferente de zero. Jogo 1 para lá. Nós vamos ter x diferente de menos 1. Então, se a resposta for igual a menos 1, vamos ter que descartar. Não pode ser ela, certo? E nós temos também 1 menos x diferente de zero. Neste caso, jogo menos 1 para lá de novo. Menos x diferente de menos 1, ou seja, se o menos x é diferente de menos 1, isso é porque o x tem que ser diferente de 1. Então, menos 1 e 1 são duas respostas que não podem fazer parte da nossa solução. Nós queremos dizer, então, que o conjunto universo é, na verdade, os números reais, excluindo o menos 1 e o 1. Isso é o que tem que ser a possibilidade de respostas, das nossas respostas do x. Ok. Voltando agora para nós resolvermos a nossa equação fracionária. Lembrando, então, de novo, que eu falei que agora nós temos uma mistura de um número com duas expressões algébricas aqui. Como essas expressões algébricas são diferentes, o que garante, então, o mesmo denominador é o produto de toda essa turma aqui. Então, ó, nesse caso, nós vamos ter uma belíssima de uma fração. Ó, nós vamos ter aqui uma fração para essa primeira parte, uma fração para esta segunda parte, mais outra fração para esta segunda parte. Muito bem. Então, qual é o denominador aqui? 3, que multiplica esta expressão algébrica aqui e esta expressão algébrica aqui. E vai ser o mesmo para os outros. Tá vendo? Estou copiando o mesmo denominador. Ok. O ponto agora é o seguinte. A regra que nós estávamos falando era sempre o quê? Você tem um denominador aqui, que você vai dividir pelo denominador da fração de cima e depois o resultado multiplicar pelo numerador. Portanto, como que a gente faz isso agora, tendo essas expressões algébricas aqui? Basta que você pense no quê? No que sobra. Então, olha só. Se aqui embaixo é x mais 1, se eu tirar o x mais 1 da fração, do denominador da fração comum, vai sobrar quem? Vai sobrar o 3 e o 1 menos x. É isso que você tem que pensar. Certo? Então, quando eu pego essa expressão inteira, 3 vezes x mais 1 vezes 1 menos x, e divido por x mais 1, eu vou pensar no que sobra tirando x mais 1. E o que sobra é 3 vezes 1 menos x. Isso é o que sobra. Multiplicando o numerador, então vai ficar x vezes 3 vezes 1 menos x.
Simples assim. Vamos pensar agora nessa segunda fração aqui, ó. Essa aqui. Vamos de novo. Eu tenho 3 vezes x mais 1 vezes 1 menos x. Como aqui tenho 3, eu tiro esse 3 daqui e sobra esse cara vezes esse cara aqui. Ou seja, vai ficar 8 vezes quem? X mais 1, põe um parênteses aí, vezes 1 menos x. Muito bem. E o último, olha só, eu tenho de novo 3 vezes x mais 1 vezes 1 menos x. Se eu vou dividir por 1 menos x, eu tiro o 1 menos x e sobra todo esse cara aqui. E multiplica pelo quê? Pelo numerador que está aqui, x. Então vai ficar x vezes 3 vezes x mais 1. Então sempre pense no que sobra, certo? Tirando o denominador da fração original, da equação fracionária original, certo? O denominador comum aqui, ó, não se esqueça, é o produto dos 3 denominadores da equação original. Como você agora já fez, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, eu já posso descartar isto aqui e apenas trabalhar com o quê? Com o numerador na parte de cima. Então agora vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui, ó. Vamos lá. O que nós temos que fazer aqui agora é um conjunto de operações de distributiva, certo? Então aqui eu tenho 3x, porque é 3 vezes o x, vezes 1. Fica 3x. Menos 3x vezes x, 3x ao quadrado. Olha aí, ó. Apareceu um termo quadrático aqui com x quadrado. Vamos continuar aqui, ó. Olha só. Essa equação, se você lembrar bem, é o famoso diferença de quadrados do produto notável. Porque aqui, ó, x mais 1 vezes 1 menos x é a mesma coisa que 1 mais x vezes 1 menos x. E isso é, finalmente, preste atenção, 1 menos x quadrado. A diferença de quadrados. Então, nós podemos pegar toda essa expressão aqui e resumir ela nisto aqui. Vezes 8 vai ficar 8 vezes 1, 8. Menos 8 vezes x quadrado, 8x ao quadrado. Muito bem. Mais 3x vezes x, 3x ao quadrado. 3x vezes 1 mais 3x. Pronto. Será que a gente consegue simplificar um pouco essa expressão? Tá muito feia, né? Vamos melhorar essa expressão. Aqui do lado esquerdo, vamos deixar do jeito que está. 3x menos 3x quadrado. Vamos ver aqui do lado direito o que nós podemos fazer. Presta atenção aqui. Vou trabalhar apenas com os termos que tem o x quadrado. Menos 8x quadrado mais 3x quadrado, como a parte literal, que é a parte das variáveis é a mesma, eu mexo com os coeficientes. Vai ficar menos 8 mais 3, menos 5x ao quadrado. Pronto, trabalhei com esses dois caras. Agora vamos trabalhar... Bom, aqui não tem mais nada, é o 3x aqui e o 8. Então, eles podem ser mantidos. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos transpor, jogar tudo isso aqui. Opa, 3x, tá aqui isso. Nós vamos jogar tudo que está do lado direito para o lado esquerdo, trocando o sinal. Então vamos lá. Nós vamos ter aqui, opa, menos 3x quadrado, vamos copiar a parte de quadrado, menos 3x quadrado que já estava do lado esquerdo, e jogo menos 5x quadrado para o outro lado positivo, mais 5x quadrado. Ok, a parte de quadrado já foi. Vamos trabalhar agora com a parte de x. Olha só, eu tenho 3x aqui, vou mandar para o outro lado com o sinal trocado, menos 3x. Mas olha que interessante, eu já tinha esse mais 3x aqui. Então, ó, eles vão se cancelar. Ó que bacana. E depois o número, mais 8 eu jogo para o outro lado, menos 8. E isso aqui é tudo igual a zero, ok? Vamos continuar.
Trabalhando novamente só com a parte de x². Nós vamos ter o que? Menos 3x² mais 5x² igual a 2x². Esses aqui, ó, são cancelados. Por quê? Um menos o outro. Uma coisa menos outra coisa igual é zero. Menos 8 igual a zero. Ó que legal. Caímos aqui em uma equação do segundo grau que podemos resolver por Bhaskara ou por isolar os coeficientes. Vou fazer pelo primeiro método, isolando os coeficientes. Olha só que fácil. 2x² igual a 8. Esse 2 está multiplicando o x². Eu vou isolar o x² passando o 2 agora, dividindo com a operação contrária. Se ele está multiplicando do lado esquerdo, ele passa para o lado direito, dividindo com a operação contrária. Então, x² igual a 8 sobre 2. Ou seja, x² igual a 4. E, finalmente, opa, foi muito. X será mais ou menos a raiz quadrada de 4. E isso aqui é mais ou menos 2. Ou seja, nós temos uma raiz que é x1 igual a menos 2. E x2 igual a 2. Um ponto muito importante aqui é, será que obedece à condição de existência? Sim, porque nós falamos que os valores de x não permitidos seriam menos 1 e 1. Aqui nós temos menos 2 e 2. Então, sem problema nenhum, essas duas soluções podem ser utilizadas. Se você quer resolver por Bhaskara, nós lembramos que a equação do segundo grau é ax² mais bx mais c igual a 0. E por comparação, quem que é o nosso a? O a é igual a 2. O b é igual a 0, porque não tem termo com x aqui. E o c é igual a menos 8. Quem que é o delta? Bom, delta é b² menos 4ac. Muito bem. Vamos fazer essas substituições aqui, então. Delta igual. Quem que é o b²? 0. Então, nem vou colocar aqui. Menos 4, ó, multiplicação, coloca um parênteses nos números negativos. Vezes a, que é 2, vezes o c, que é menos 8. Delta igual. Menos vezes mais é menos. E menos vezes menos é mais. Então, fica o número positivo. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 8 é 64. Ok. Quem que é x pela fórmula de Bhaskara? É menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a, não é? Muito bem. Vamos fazer essas substituições. O b é 0. Então, esse cara aqui é 0, ó. Então, vai ficar x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 64 sobre 2 vezes o a. O a é 2. 2 vezes 2 é 4. Então, nós vamos ter mais ou menos raiz de 64 é 8 sobre 4. E olha que legal. Chegamos no resultado idêntico ao anterior. X igual a menos 8 sobre 4, né, o x1, é igual a menos 2. E o outro, que é o x2, é 8 sobre 4 igual a 2. Logicamente, tem que dar o mesmo resultado. Se você quiser verificar se está certo, basta substituir esses valores de x na equação. Ok? No caso, você escolheria um único valor de x e substituiria aqui em cima. Ó. 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Certo? A equação teria que dar o resultado correto. Certo? Portanto, a solução do nosso problema é o conjunto formado pelos números menos 2 e 2. É isso aí, pessoal. Um abraço, até mais.